bem-vinda ao podcast A Mesa, o podcast da Igreja Sião. Meu irmão, minha irmã, o episódio de hoje está imperdível. Estamos trazendo um assunto que é pra lá de polêmico. Hoje nós vamos falar sobre igreja e política. Política e igreja. Qual é a sua opinião? No episódio de hoje, o pastor Danilo Monta vai trazer o que diz a palavra, o que diz a Bíblia, o que Deus deixou pra gente como direcionamento daquilo que deve ser o nosso comportamento, o nosso caminhar em anos políticos, em decisões políticas, como nós cristãos vamos lidar com essa situação. Seja muito bem-vindo e sente-se à mesa. Boa noite, então, como a Ana falou, nós vamos abordar um tema muito interessante, eu acho que muito pertinente para os nossos dias, que é o tema da política e da igreja. Temos algumas pessoas sentadas à mesa conosco, outras que estão aqui também, elas poderão participar mandando algumas de suas perguntas. Antes de entrar no tema propriamente dito, eu quero trazer alguns conceitos aqui para que a gente alinhe a linguagem. O primeiro é que todas as vezes que eu falar o termo igreja, eu vou estar me referindo à instituição. E eu não estarei falando necessariamente a posição dos membros que compõem a igreja. Nesses eu vou falar no final. Então, como que a igreja deve se relacionar com política? Existe algum meio eficaz disso acontecer? Por isso, então, nós vamos abordar 3 eixos. O primeiro, um eixo bíblico. Depois, um eixo histórico. E, por fim, uma aplicação prática daquilo que é tanto o eixo bíblico quanto o eixo histórico. Porque quando a gente olha para a igreja, a história da igreja, a gente vai começar a ver alguns erros e nós não devemos cometê-los. Por isso, vamos falar um pouco sobre teologia, a visão teológica que as igrejas têm nesse momento e um pouco daquilo que nós, do nosso ponto de vista, como igreja local, consideramos erro e acerto. Alguns textos, para mim, bíblicos, são muito importantes quando a gente pensa o conceito de igreja e Estado. O primeiro está em Mateus capítulo 22, versículo 16 a 21. Eu quero focar no último versículo. Jesus pergunta, àqueles que os estavam inquirindo, de quem é a figura nesta moeda? E eles responderam, de César. Então Jesus lhe disse, deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse, para mim, é um texto central, quando a gente começa a querer pensar sobre a relação entre política e igreja. Porque Jesus está dizendo que nós devemos sim dar a César o que é de César. Em outras palavras, Jesus não nos exime, Jesus não nos exclui de cumprir o dever com respeito à legislação civil, com respeito aos nossos valores, com relação ao Estado. Como cristãos, eu e você, nós fazemos parte de uma sociedade e nós devemos então cumprir todos os deveres inerentes a esta relação com o Estado. Outro texto muito importante que a Bíblia traz está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Quando a Bíblia diz o seguinte, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e dos que exercem autoridade. A nova tradução na linguagem de hoje diz o seguinte, os que exercem autoridade governamental, para que nós possamos viver uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. E o texto conclui dizendo no versículo 3, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. A Bíblia está dizendo então que nós não só devemos nos relacionar com aquilo que é de César, com aquilo que é Estado, com aquilo que é política, como nós devemos orar pelas pessoas que estão em posição de autoridade. É papel da igreja clamar pelo Estado. E quando eu falo Estado, eu estou falando no sentido de Estado-nação. É nosso dever, orar por isso. Tem mais um texto muito interessante. Jesus, em João, capítulo 17, na sua oração sacerdotal, a última oração que ele faz pelos discípulos, essa é uma das orações mais lindas da Bíblia, eu queria desafiar vocês a lerem depois, mas no versículo 15, ele diz o seguinte, não peço, isso ele está orando a Deus Pai, que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Em outras palavras, apesar de não sermos mais daqui, nós ainda estamos aqui. E dentro desse contexto, essas relações entre política e igreja, elas vão acontecer. Por quê? Porque a igreja não é um ente alheio à realidade na qual ela está inserida. Seja em qual aspecto a gente quiser abordar isso. A igreja não é um ente alheio às questões sociais da cidade na qual ela está inserida. Da mesma forma, a igreja jamais vai deixar de poder ser um ente político. Mas ente político em que sentido? No sentido de que a igreja é um ente que fala a polis.
O que é polis? Polis é um conceito grego de onde surge a ideia de república, de política. Polis significa literalmente cidade. Então, a igreja, ela é um ente que fala a cidade, ela é um ente político. Sem sombra de dúvidas, a igreja deve exercer influência na sociedade, no Estado, na nação na qual ela está inserida. A grande pergunta é como isso deve acontecer. E eu acho que esse é o questionamento que nós estamos precisando fazer enquanto igreja. Como? Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Isso, quando ele fala em sal da terra, ele está fazendo referência que é nosso dever salgar não só aquilo que acontece dentro do ambiente eclesiástico, mas sim naquilo que está inserido no contexto da comunidade, do Estado, como eu falei. Repito a pergunta: como? A igreja, enquanto ente político, como ela deve exercer essa influência? E eu preciso que você entenda um princípio agora. A igreja, ela sim é um ente político, mas a igreja não pode e não deve ser um ente político partidário. Há uma diferença aqui. Quando a igreja se torna um ente político partidário, há uma enorme probabilidade da igreja corromper-se na sua missão, corromper-se na sua essência. E para mim, esse é o grande desafio que nós temos enfrentado enquanto igreja cristã, protestante, evangélica no Brasil nos últimos anos. Porque quando a igreja se torna, como eu disse, político-partidária, há uma forte tendência dela se corromper em sua essência. E eu quero fazer então com você uma revisão histórica. Este modo de comportamento, ele não acontece só agora. Ele já aconteceu. Então vamos rever um pouco da história da igreja. Primeiro, a igreja cristã nasce ali com a ascensão do Senhor, especificamente com a descida do Espírito Santo em Pentecostes. A igreja é estabelecida. E no primeiro século inteiro, a igreja é perseguida pelo Império Romano, ao ponto de Nero empalar cristãos e usar cristãos como tochas humanas para iluminar a cidade de Roma. A igreja viveu esse cenário, mas os séculos vão passando. A igreja começou a crescer e Constantino percebeu que não dava mais para sufocar essa fé cristã que começou numa província lá pequena, comparada ao tamanho do Império Romano, que era a província ali de Israel. Constantino, então, torna legal o cristianismo, ou seja, aquela religião que era ilegal, ela passa a ser legal. Avançando um pouco mais na história, nós chegamos até o imperador Teodósio, que foi outro imperador romano. E o imperador Teodósio faz algo, ele decreta que não só a fé cristã ela era livre, como ela se torna religião oficial do império. E agora, preste atenção, por decreto de Teodósio, todo o império deveria ser cristão. E quando isso acontece, ocorre, entre aspas, uma conversão em massa. Agora, eu quero que você pense comigo que o povo que estava inserido naquele contexto, ele era um povo politeísta e um povo pagão. E quando isso ocorre, e a igreja, por decreto, assume uma posição agora não mais de influência, mas de poder, nós vamos conseguir perceber na história as maiores corrupções que a igreja cristã passou a viver. O sincretismo religioso começa a entrar no cristianismo. Por quê? Aqueles que antes adoravam, por exemplo, a Diana, agora eles pegam essa figura de Diana e eles transfiguram essa figura de Diana na imagem de Nossa Senhora. E o culto aos santos, que, preciso ser honesto, não começa exatamente com Teodósio, mas ele se acentua de forma muito grave. Porque é uma mistura entre aqueles que foram convertidos por obrigação, por decreto. Eles continuavam tentando expressar sua fé. Quer ver como isso acontece? Isso aconteceu no Brasil. Quando o Império do Brasil tinha uma religião oficial, o catolicismo romano. Aqueles escravizados que vieram da África, ao tentarem professar a sua fé afro, as religiões de origem afro, eles começaram a ser proibidos. Então nós vamos ver um forte sincretismo acontecendo. Por exemplo, nós vamos ver que a figura de Iemanjá, em muitos terreiros, ela é uma imagem de Maria. Por quê? Porque naquele período histórico, quando foi obrigado à conversão, por decreto no Brasil também, eles não abandonaram a sua fé, mas eles travestiram a sua fé. Isso aconteceu no Império Romano, quando Teodósio disse, a partir de agora, o cristianismo é a religião oficial do Império. Por que isso aconteceu? Porque a conversão, que deveria ser uma livre resposta daqueles que ouviram a mensagem do Evangelho, agora se tornou
impositiva, de tal maneira que todos foram obrigados a se tornarem cristãos. E esse sincretismo vai sempre, escutem, estar presente. Quando a religião se mistura com a política do Estado e o Estado se torna coercitivo em obrigar as pessoas a seguir determinada religião, seja ela qual for. Isso aconteceu e fica muito claro na própria estrutura da igreja cristã que se torna igreja católica. Por exemplo, a hierarquia de Roma era o imperador, que tinha governadores e que tinha oficiais. A hierarquia da igreja católica é um papa com seus bispos e com seus padres. Há uma centralização também. A centralização do Império Romano era da cidade de Roma. A centralização da igreja cristã católica se torna Roma também. A igreja católica, até hoje, ela é uma monarquia absolutista. Você sabia disso? Então, o Vaticano é um Estado. Por que quando o Papa vai para determinado país, ele é recebido daquela maneira? Porque ele é um chefe de Estado. É como se fosse um presidente de outro país chegando em outro lugar. O Papa, ele é um monarca absoluto. Porque eles entendem, e aí é uma visão deles, de que esta mistura não tem problema. O problema é que, como eu estou falando, a longo prazo nós podemos perceber os sérios problemas que isso gerou. Por exemplo, a corrupção da igreja pelo poder humano. Porque todas as vezes que a fé é impositiva e não por convicção, isso acontece. Então eu tenho conversões superficiais. Quando a igreja se mistura com o Estado nesse nível, não é uma conversão genuína. É uma conversão por interesse político. Por exemplo, Teodósio dava desconto para os cristãos nos seus impostos, não é? Nós vamos ver também a questão da corrupção e poder. Porque quando a igreja, preste atenção, ganha poder político e riqueza, os líderes da própria igreja passam a disputar influência e começam a surgir abusos financeiros e morais. Esse ganho de poder político na história da igreja esvaziou a igreja de poder espiritual. Tem uma história que atribui-se a um pensador da Idade Média, que ele chegou para outro padre, ele era um padre, chegou para outro e disse assim: nós não podemos mais dizer que não temos prata nem ouro, fazendo referência à cura daquele paralítico na porta do templo. E o outro respondeu: mas também nós não temos mais poder para dizer levanta-te, anda. Quando a igreja se torna corruptora e corrupta porque ela se casa com o Estado, ela tende a perder poder espiritual. Há então uma mistura entre reino de Deus e poder humano. A igreja então naquele período começou em muitos casos a usar a própria força para impor a sua moral, o que distorce frontalmente a mensagem de Jesus. Porque quando há influência política e não mais espiritual, nós temos menos ênfase em transformação pessoal. E a gente começa a ver uma forte ênfase em estrutura de controle e de poder. E a fé se torna cada vez mais institucional e menos viva. Quando a igreja deixa de ser somente ente político e ela se torna ente político partidário, ela tende a se corromper. É por isso um dos motivos que surge a reforma protestante, como um grito de que aquilo estava completamente errado. Mas, mesmo no início da história da reforma protestante, a gente vai conseguir ainda perceber o casamento da igreja e do Estado. Por exemplo, até hoje, a igreja luterana é a igreja oficial da República Alemã. Ao ponto de que, se você é batizado na igreja luterana, é descontado em folha o valor do dízimo. Por isso há uma decrescência de pessoas que querem ser batizadas, um número cada vez menor, porque houve uma confusão entre poder da igreja e poder do Estado. Sabe, isso aconteceu na história com a reforma calvinista. João Calvino, na cidade de Genebra, uniu a igreja reformada, a igreja protestante reformada, com o Estado de Genebra. E aconteceu um dos casos mais famosos que tem, para não dizer que é só a igreja católica, isso aconteceu dentro da igreja protestante, o caso de Miguel Serveto. Serveto, em 1553, na cidade de Genebra, ele foi acusado de heresia, e a pena era a pena de morte. Reuniu-se então, preste atenção, o Conselho Civil da cidade de Genebra, e João Calvino participou como pastor da igreja reformada. Ele não teve o ponto decisivo, mas ele votou. E ele votou a favor da pena de morte de Serveto. Porque quando há um casamento entre a igreja e o Estado, há uma corrupção do entendimento de que a igreja, o poder da igreja não é temporal. O poder da igreja não é desta dimensão. O poder da igreja é espiritual. Dentro da reforma protestante, então, mais para frente, surge uma visão muito interessante, que é a visão anabatista. Quem que eram os anabatistas? Eram protestantes evangélicos que começaram a defender alguns pontos diferentes daqueles defendidos do início da reforma protestante. Por exemplo,
Os anabatistas defendiam que o batismo deveria ser feito por imersão em adultos e não mais em crianças, que é como nós fazemos o nosso batismo. Ele começou a defender também que o batismo era fruto da fé da consciência da pessoa. E eles começaram a defender isso. Mas um princípio que eles defenderam, não com essas palavras, mas na prática era isso, foi a separação entre igreja e Estado. É a ideia de que a igreja ela é formada por pessoas que escolhem conscientemente seguir a Cristo e não por cidadãos de um Estado. É por isso que os anabatistas rejeitavam o batismo infantil. Eles eram contra essa coerção religiosa, contra essa imposição. Para eles tinha uma distinção clara entre reino de Deus e governo humano, principalmente baseado num dos textos que a gente leu. Daí a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Tá, pastor, então qual é a nossa posição? Como que a gente crê? Os anabatistas vão dar origem a duas denominações posteriormente, aos batistas e aos menonitas. Os menonitas, eles guardam a herança anabatista de forma muito forte, ao ponto de eles nem sequer permitirem o alistamento militar obrigatório. Eles acham que tem que largar tudo, política não é daqui. E eu acho que esse caminho também não é bom. Como que a gente vai fazer? O que a gente pensa? Então, o que as escrituras nos dizem? Como que a gente vai exercer influência, sendo sal da terra e luz do mundo, se todas as vezes que a igreja casou com o Estado, deu problema? Durante todo esse questionamento, surge então, nos Estados Unidos, isso chega no Brasil, aquilo que alguns teólogos têm chamado de teologia do domínio. O que é a teologia do domínio? É a ideia de que a igreja precisa tomar as áreas de influência da sociedade para assim exercer poder e gerar redenção. Então nós precisamos de cristãos que tomem os lugares de autoridade. Precisamos de cristãos na comunicação, precisamos de cristãos na educação, precisamos de cristãos na política. Está errado? Não em partes. Porque a ideia por trás é de que a igreja precisa exercer domínio, é impositivo. Uma vez que nós tomamos aquele lugar de autoridade, o que nós falamos deve ser obedecido. Isso é muito complicado. Sabe por quê? Porque nós vemos uma bancada evangélica que, me desculpe, é corrupta. Ou não? E nós vemos a igreja defendendo pessoas que se dizem só porque são cristãos, estão lá. Eu não sei se é um bom caminho, esse pensamento da teologia do domínio. Porque quando eu penso assim, eu vou ver igrejas que dizem o político tal é um ungido do Senhor. E ele vai estar lá porque ele foi escolhido por Deus. Qual que é o problema disso? O problema disso é que se ele errar, eu não posso cobrar, ele foi escolhido por Deus. Se ele for corrupto, como foi Deus não o escolheu? E aqui há uma distorção da compreensão teológica que está por trás da teologia do domínio. É a ideia de que nós podemos levantar uma nação teocrática, governada diretamente por Deus depois da cruz. Isso não existe. No Antigo Testamento, eu tinha uma nação teocrática, Israel. E Deus governava Israel por meio primeiro dos profetas, depois dos juízes, depois dos reis. Mas na nova aliança, o povo de Deus não é mais só Israel. Ao contrário, ele é o povo comprado de toda tribo, língua e nação. E agora, se existe uma nação democrática no mundo, se chama igreja. A igreja, sim, deve ser governada pela palavra, mas ela não é um estado político. Conseguem entender isso? Com base nessa visão, nós vamos ter, dessa visão de teologia do domínio, a gente vai ter igrejas que vão ter candidatos oficiais. Igrejas nas quais os pastores dizem que os membros devem votar naquele candidato, burlando a legislação eleitoral, inclusive. Porque este candidato vai defender os nossos valores. Qual é o problema disso? É que, como eu mostrei na história da igreja, todas as vezes que isso aconteceu, o desfecho a longo prazo é muito ruim. Isso fomenta a idolatria da igreja. Deixa eu trazer um dado histórico para você. A igreja luterana apoiou Hitler. Eu já tive a oportunidade de ir no Museu do Holocausto em Jerusalém. A entrada do Museu do Holocausto são documentos mostrando como a igreja luterana apoiou o hitlerismo. E isso que acontece quando a igreja deixa de ser ente político, que deve ser, mas se transforma em ente político partidário. Porque ela começa a defender um partido A, um partido B, o candidato A, o candidato C. Isso é muito perigoso. Porque isso faz com que a igreja roube a consciência das pessoas. Então, as pessoas não pensam mais. Elas vão votar naquilo que o pastor falou que tem que votar, naquele ungido de Deus. Esse discurso é muito complicado. Mas, pastor, a igreja não tem que exercer influência? Sim. Preste atenção nisso, isso é muito importante. Como que a igreja, enquanto ente político, exerce influência saudável? Eu quero que você preste atenção nisso aqui, eu vou repetir.
como que a igreja, enquanto ente político, exerce uma influência saudável. A igreja, enquanto ente político, exerce uma influência saudável não através de estruturas de poder, mas através de estruturas de serviço e amor. A igreja não é chamada para dominar neste sentido que eu estou falando, mas ela é chamada para amar e servir. É importante entender isso, porque senão a gente vai para o extremo dos anabatistas. Então a igreja não tem que se envolver em nada, nem tem que votar. É outra distorção. Porque se nós nos excluirmos enquanto ente político, nós também vamos ver abusos. Mas como é que a gente faz isso? Repito, através de serviço e amor. Sabe, quando a igreja entende aquilo que Jesus diz, que maior é aquele que serve. Perceba, Jesus não põe a gente lá em cima enquanto estrutura de poder, mas Jesus põe a gente enquanto estrutura de serviço e amor. E é isso que a gente está propondo. Não é uma influência de cima para baixo, a gente obrigando as pessoas a pensarem como nós, mas é a gente servindo as pessoas. E ao passo que a igreja serve as pessoas, elas vão encontrar-se com Cristo. E ao encontrar-se com Cristo, os seus valores vão mudar. Isso já aconteceu também na história da igreja. As maiores universidades do mundo foram fundadas pela igreja. A Universidade de Bolonha, a Universidade de Oxford, a Universidade de Cambridge, a Universidade de Paris, a Universidade de Harvard, a Universidade de Yale, a Universidade de Princeton. Todas elas foram fundadas por cristãos. Perceba, isto é sim uma influência saudável. Querido, a ideia de hospitais, enquanto na forma como nós vemos hoje, também foi dada pela igreja. E eu quero deixar mais uma vez claro, eu não estou sendo contra a igreja de ser influência. O meu questionamento é, será que a forma como a igreja evangélica, de forma geral no Brasil, tem tentado exercer influência tem sido saudável ou tem sido danoso? Tem ferido o corpo ou edificado o corpo? Porque o que nós vemos, irmãos, são escândalos atrás de escândalos em nome de Jesus. E muitas vezes a igreja botando panos quentes naquilo que devia denunciar. E quando a igreja se torna ente político partidário e não só ente político, ela perde sua voz profética. Porque ela fez acordos com pessoas e não acordo com valores. Por que eu falo a diferença de acordo com pessoas e acordo com valores? Porque nós temos também na história recente da igreja pessoas que conseguiram exercer influência de forma positiva. Quer ver? Martin Luther King. Martin Luther King foi um pastor batista que defendeu um valor da Bíblia. Não há acepção de pessoas. E ele lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos. Ele defendeu um valor, ele entendeu que a igreja é um ente de influência político, mas não político partidário. Billy Graham também. Billy Graham é conhecido como o conselheiro dos presidentes. Todos os presidentes americanos chamavam Billy Graham para orarem com eles, para se aconselharem com ele. Independente se eram democratas ou se eram republicanos. Por quê? Porque o reino de Deus está para cima da política partidária. O reino de Deus é para todos. Justamente porque Billy Graham entendeu que a política e a igreja devem se relacionar, mas enquanto defesa de valores. Pastor, então qual que é o meu papel agora? Até agora eu falei igreja e instituição. Qual que é o meu papel enquanto membro de uma igreja? O que a gente deve como igreja então fazer, já que a gente também não vai se excluir totalmente? Primeiro, a gente deve votar com consciência a partir das Escrituras. O que você entende que é valor do reino, que é inegociável? Você tem que ver os candidatos, nós estamos em ano eleitoral, que coadunam com seus princípios. Agora, como pastor, eu jamais vou dizer, e esta igreja jamais vai dizer, fulano é nosso candidato, você deve votar em ciclano, porque isso fere o princípio bíblico e o princípio protestante. Como que um cristão decide seu voto? Quais critérios? Primeiro, a pessoa tem caráter? Vou falar algo que talvez se escandalize. Às vezes a pessoa não é cristã, mas ela tem mais caráter que alguns cristãos. A pessoa é coerente? Os valores da pessoa estão alinhados àquilo que nós cremos, àquilo que você crê? Qual é o histórico da vida pública? A gente precisa sair, me desculpe o que eu vou falar, de um emburrecimento de consciência na igreja. Ah, porque o fulano é irmão. Será? Ou será que hoje é muito fácil as pessoas pegarem o nosso discurso e dizer que é deles, sendo que na verdade nem é? Sendo que na verdade nem vive. Eu vou dar um exemplo simples para a gente pensar. Por exemplo, para nós cristãos, a vida é um valor inviolável. Então não tem como um cristão ser a favor do aborto. Concordam? Então, como que eu, cristão, que creio nisso, enquanto parte da sociedade, vou voltar ou defender alguém que defende o aborto? Não. A igreja, então, é um ente político.
mas jamais pode ser um ente político partidário. Porque se a igreja se transforma em ente político partidário, ela corrompe a sua essência, ela corrompe a sua mensagem e ela perde poder espiritual. Porque quando o evangelho é imposto, ele deixa de ser evangelho. E ele se torna algo aprisionador. A liberdade é tão cara e preciosa na palavra de Deus que Deus não te obriga nem a aceitar a Cristo. Ele te dá a liberdade de dizer, eu não quero. Mas me preocupa, repito, que no cenário macro-evangélico, e se a gente for bem sincero, o que eu vejo que a maioria das pessoas querem é um talibã evangélico. E se nós cairmos nisso, nós vamos repetir o equívoco, o erro que a igreja já viveu. Qual então, pastor, a aplicação prática agora para nós, enquanto igreja local? O que a gente pensa? Então, desde o início da igreja, a gente tem um manifesto político. Primeiro, nós cremos que cada ser humano é um ser político e por isso não deve se ausentar de nenhuma das esferas da vida. Segundo, a igreja, sendo um ajuntamento de pessoas, tem influência política. Cremos que o evangelho propõe a redenção, o salgar a terra de todas as áreas da sociedade, inclusive a política. Como cristãos protestantes, nós cremos na liberdade de consciência, na separação da igreja e Estado. Desta forma entendemos, escute, meu irmão, que cada cristão, dentro das suas convicções pessoais, é livre em seu posicionamento. E não pode ou deve ser obrigado pela instituição a pensar de uma forma diferente. Como instituição, nós não apoiamos candidatos. Nunca vamos. Sião, nossa igreja local, nunca terá candidatos oficiais. Mas nós apoiamos valores. Cremos que cada cristão é responsável por votar em quem mais coadune com os valores da sua fé. Pastores da nossa igreja jamais poderão se candidatar a cargos políticos, porque a gente entende que são chamados distintos. Cremos, isso é importante também, que nós podemos ter crentes que têm chamados para essa área. E cremos que cada membro da igreja é livre para se candidatar e os membros da sua igreja, podem votar nele ou não, sem represária, porque nós cremos na liberdade de consciência. Cremos que a igreja sempre influencia a sociedade nas mais diversas áreas e nós jamais seremos influenciados por ela. O reino de Deus está acima de qualquer ação humana. Servir a todas as mesas, escute, não significa que comemos de todas as mesas. Dessa forma, a igreja vai estar em todos os ambientes. É uma ilusão achar que nós não vamos estar. Mas dentro dessa perspectiva, dentro desse conceito, nós cremos que esta é a maneira mais saudável deste tempo. E nós cremos que é assim que nós temos que nos relacionar. Você sabe quantas pessoas perto da época da eleição querem tomar café comigo? Eu não vou ir nem. Não é nosso papel esse. Agora é nosso papel levar você, meu papel como pastor, levar você a pensar, meu irmão. E pensar dói. É muito mais fácil eu chegar e dizer, faça isso, mas eu jamais vou roubar a sua consciência. Porque eu creio que você é livre, e livre em Cristo Jesus e não prisioneiro. Amém? Gostou da discussão de hoje? Foi profundo, né? Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, que nos acompanha agora pelo YouTube, essa ministração também vai estar disponível pelo Spotify e também os cortes que você pode acompanhar no Instagram. Os endereços vão estar aqui na tela. É interessante saber que aqui na nossa igreja existe esse espaço de ensino e discussão. Então, quer saber mais, quer conhecer a nossa igreja, já segue, já compartilha, manda esse vídeo para quem está trazendo essa discussão para você. Esse é um ano decisivo também, é um ano de eleição. Vote com consciência, discuta isso na sua igreja, discuta isso em família, mas como o pastor Danilo trouxe, discuta com amor e à luz da palavra. Nos vemos no próximo episódio. Que Deus te abençoe.